...2024 foi um ano de grandes descobertas literárias e reencontro com obras que atravessam gerações. Eu estipulei uma meta de ler 12 clássicos ao longo do ano. Consegui ler 9, mas descobri que eu sou apaixonada por clássicos. Eu não tinha esse hábito de ler clássicos, eu li apenas literatura contemporânea e eu percebi que clássicos são muito bons. A gente tem aquela visão de clássicos, de livros chatos, enfadonhos, que a gente é obrigado a ler na escola, mas quando a gente pega para ler, apenas para conhecer, né, do que se trata, porque eles são tão valorizados e o que eles ensinam, o que esses autores querem nos contar, a gente descobre que esses livros não são chatos. E eu descobri isso em 2024, por isso estipulei uma nova meta para 2025. Eu vou ler mais 12 clássicos. Vou conseguir cumprir a meta? Não sei, eu espero que sim. O que me atrapalhou a não conseguir ler os 12 clássicos em 2024 foi que eu incluí Ana Karenina, do Lev Tolstói, e foi um livro que eu levei 4 meses para ler. Se ele fosse um livro menor, talvez eu teria lido mais clássicos, mas como eu estava lendo ele, eu não incluí outros clássicos para ler em simultâneo. Então, por isso que eu não consegui cumprir minha meta. Então, a culpa foi do Tolstói. Mas eu amei, foi uma experiência muito boa ler Ana Karenina. É um livro que está no meu coração. Mas agora eu tenho 2 que a gente pode chamar de calhamaços para 2025. Então, eu não sei se vão ser eles que vão me impedir de cumprir a meta de ler os 12 livros que eu separei aqui. Mas eu espero ler o máximo que eu puder e eu tenho certeza que eu vou amar todas essas obras como eu amei os livros que eu li em 2024. Para quem quer saber que livros são esses, tem um post no meu blog, eu vou deixar o link aqui embaixo, em que eu conto quais foram esses 9 clássicos. E se você prefere ver vídeo, tem o tour do meu caderno de leituras de 2024, em que eu mostro quais foram os clássicos que eu consegui ler. Então você pode ver tanto no vídeo quanto no meu blog. Então vamos conhecer que obras são essas que eu vou ler agora em 2025? Bom, são livros bem famosos que eu coloquei aqui. Eu conheço nada sobre os autores praticamente. Tem apenas 2 aqui que eu já tenho familiaridade, que eu já li outras obras deles. Os outros 2 não, são 3. Os outros é a primeira vez que eu vou ler. Tem um que eu li na época de escola, não lembro de nada. Eu lembro que eu odiei, mas eu vou dar uma segunda chance, porque a Regiane de agora é diferente da Regiane da escola. Então vamos começar. Em janeiro, eu quero começar lendo Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Dizem que esse livro é muito bonito, é um livro que vai fazer a gente chorar quando lê, que a gente se emociona. Então eu estou bem ansiosa, por isso que eu separei ele para janeiro. Os outros aqui não estão na ordem que eu vou ler, geralmente eu escolho o livro de acordo com os meus sentimentos. Então vou começar janeiro com Graciliano Ramos. Vou ler um trechinho aqui para vocês conhecerem um pouquinho da obra. A crueldade da seca e a vida miserável fazem com que uma família de retirantes sertanejos seja obrigada a se deslocar de tempos em tempos para áreas menos castigadas do sertão brasileiro nordestino. O estilo seco de Graciliano Ramos parece transmitir a aridez do ambiente e seus efeitos sobre as pessoas que ali estão. Pertencente à segunda fase modernista, conhecida como regionalista, esta obra é qualificada como uma das mais bem-sucedidas criações da época. Então, estou bem ansiosa. É um livro curtinho, olha. Ele tem 96 páginas, então é perfeito para começar o ano já matando um clássico de uma vez. E essa edição minha é da edição da Princípios, eu achei super bonitinho. É um livro bem em conta, né? Os livros da Princípios são livros baratinhos, que é bem acessível. A qualidade também do material eu achei boa. Eu gosto dessas páginas mais amareladas que parecem jornais, só que é bem resistentes. Então eu vou ler este livro em janeiro.
O próximo, que eu também estou muito ansiosa para ler, faz tempo que esse livro está na minha lista, mas eu nunca conseguia comprar ele, então eu aproveitei a Black Friday, que ele estava, acho, quase pela metade do preço, que é o Walden, Vida nos Bosques, do Henry David Thoreau. Esse também é um livro clássico, é um estilo de livro que eu gosto, porque é a história de um cara que se refugia no campo e vai viver isolado lá. Então ele vai escrevendo essas experiências dele. E essa edição é linda, gente, olha que gracinha. É da Edipro, veio com um marca-texto e este cartãozinho aqui. Eu achei super bonitinho. E eu vou ler aqui para vocês. Em 1845, buscando apartar-se de uma sociedade cada vez mais complexa, Thoreau retira-se para a propriedade de um amigo às margens do lago Walden. Na pequena cabana na floresta, adapta suas habitações e constrói seus móveis, planta os alimentos que consome e os prepara, e faz descobertas espirituais. Por meio de uma vida simples e autossuficiente, cria sua utopia. Ainda que seja uma crítica à vida urbana no século XIX, Walden ainda é capaz de suscitar importantes reflexões sobre nosso modo de vida. Estou ansiosa para ler. O próximo, ele estava na minha lista de 2024 e eu não consegui ler porque eu escolhi ler outros dois dessa autora, que é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Essa edição minha, ela foi meu marido que me deu em 2017, quando a gente era noivos. E ela é muito bonitinha, gente, já tá toda amareladinha, tadinha. E eu lembro também que foi, acho que R$15 o preço deste livro, né? Porque a gente comprou numa feira literária. E acho que, né, não tem muito o que falar, Orgulho e Preconceito é conhecido, assim, por maioria dos leitores de clássicos e também dos não clássicos. Eu vou ler aqui para vocês o que está escrito aqui atrás. A história começa quando o Sr. Bingle aluga uma mansão perto da família Bennet, cuja mãe sonha em arrumar bons casamentos para suas 5 filhas, Jane, Elizabeth, Mary, Kitty e Lydia. O Sr. Darcy, o melhor amigo do Sr. Bingle, nobre, rico e influente, Sr. Collins, um jovem religioso à procura de esposa, Lady Catherine, sua protetora, são outras personagens de Orgulho e Preconceito, romance de Jane Austen, escrito em 1797 e publicado em 1813, época em que havia uma verdade reconhecida universalmente: um homem solteiro e rico precisa de uma esposa. Me perdoem a pronúncia dos nomes em inglês aqui, que eu não sou muito boa com nomes. E eu estou ansiosa para ler. Eu li ele faz muito tempo, quando eu ganhei, acho que em 2017 eu acabei lendo ele, mas eu não lembro de nada, gente. Eu tenho esse probleminha de ler coisas e esquecer, então sempre é como se fosse a primeira vez. O próximo livro é Memórias Póstumas de Brás Cubas. É o meu terceiro contato com a escrita de Machado de Assis em um livro. Eu já li Dom Casmurro e Helena. Helena é o meu favorito e agora eu vou dar uma chance para Memórias Póstumas. Tá super em alta esse livro, né? Ele viralizou agora em 2024 e me deu muita vontade de ler alguma coisa do Machado de Assis. Eu falei, por que não? Vou escolher Memórias Póstumas de Brás Cubas. E essa edição é linda, olha que capa linda. É da editora Culturama. Tem a assinatura aqui, eu não sei se é essa assinatura de Machado de Assis ou se eles só escreveram com essa letra, mas é muito bonitinho o livro. E agora eu vou ler para vocês aqui atrás. Listada continuamente como uma das melhores obras brasileiras de todos os tempos e escritas por Machado de Assis, um dos maiores autores do Brasil, Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma ficção que se dedica a contar a história de vida do protagonista, iniciando de modo inusitado, pela sua morte. Narrado em primeira pessoa pelo próprio defunto, Brás Cubas nos explica, logo nas primeiras páginas, que teve uma ideia fixa: criar um emplasto anti-hipocondríaco que serviria para aliviar a melancolia humana.
A partir daí, o relato se desenrola em fatos e divagações sobre momentos e sentimentos cultivados pelo autor ao longo de sua existência, como sua infância e seu amor por Virgília. Então, este livro eu vou ler agora em 2025, estou bem ansiosa. O próximo são muitos desses clássicos, gente, eu adquiri em feiras literárias que tem, às vezes em shopping, você encontra aquelas mesas cheias de livros, ou aqui na minha cidade mesmo veio recentemente uma feira assim, e eu adquiri eles porque os livros ficam muito baratinhos. E estes dois que eu vou mostrar agora eu adquiri numa feira de um shopping, que é do Agripa Vasconcelos. Eu tô muito ansiosa para ler eles, mas eu imagino que eles vão me dar um pouco de trabalho para ler, que é Dona Beija e Chica da Silva. Eu tô muito ansiosa para ler esses livros, já me interessei de cara, porque é um autor mineiro, se eu não me engano, o autor é mineiro e os livros se passam em Minas Gerais, e eu sou mineira, então eu tô muito ansiosa para ler. Eu vou começar com Dona Beija. Ele tem o prefácio da Maitê Proença, que, se eu não me engano, ela interpretou a Dona Beija na novela, quando a Rede Globo fez. E vai ser meu primeiro contato com a escrita do Agripa. E agora eu vou ler para vocês aqui atrás. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história. A vida em flor de Dona Beija é uma narrativa envolvente que mergulha nos intricados caminhos da vida dessa figura misteriosa e encantadora. Seu nome ressoa através dos séculos, ecoando coragem e paixão, deixando uma marca indelével na trama da história. O relato vibrante de Agripa nos guia pelo ciclo do povoamento em Minas e pelos altos e baixos da existência de Dona Beija, desde seus primeiros passos em sua cidade natal até os momentos de glória e desafios que moldaram sua trajetória única. O apelido Dona Beija tornou-se mundialmente conhecido. Sua vida foi tema de novelas e sambas enredos de carnaval. Agripa tece uma narrativa que vai além dos registros históricos, dando vida a uma personagem que continuará a ecoar na mente dos leitores por muito tempo após o término da leitura. Eu acho que eu paguei R$25 em cada um desses livros do Agripa Vasconcelos. É uma edição bem bonitinha da editora Itatiaia. E este livro aqui tem 448 páginas, mas aqui no final tem tipo um dicionário das palavras, um glossário, né, das palavras que eles usaram ao longo do... que o autor usou ao longo do texto, né? Caso a gente não conheça uma palavra, é só verificar aqui. Eu amo isso, gente. Eu amo aprender palavras novas. Acho bem mais fácil do que ficar procurando um dicionário. E a edição de Chica da Silva também é belíssima. Eu não sou muito boa para mostrar. Também da mesma editora, Chica que Manda. Escrito por Agripa Vasconcelos, nos apresenta uma personagem fascinante e complexa, Chica, uma mulher cujo amor doentio a leva a fazer perversidades. Nascida escrava, Chica desafiou as convenções de sua época e ocupou uma posição de destaque na sociedade brasileira. Seu romance com João Fernandes de Oliveira, um poderoso contratador de diamantes, desafiou as barreiras raciais, sociais e comportamentais. O livro nos convida a examinar as matizes dos interesses, explorando os recantos mais sombrios da mente humana. Vasconcelos pinta um quadro vívido do Brasil do século XVIII, romance do ciclo dos diamantes nas Gerais, explorando a ambição, a opulência e as tensões políticas que marcaram esse ciclo. Eu amo romances históricos. A Chica da Silva foi uma mulher que realmente existiu e eu estou muito, muito ansiosa. Este livro traz algumas gravuras. Deixa eu ver se eu encontro. Tem várias ao longo dos capítulos. Então, vamos ver. Eu quero ler pelo menos um desses livros em 2025. O próximo é o meu segundo contato com um livro da autora, eu já li contos, que é A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Em 2024... a Suzy me deu de presente A Hora da Estrela, da Clarice. Foi meu primeiro contato com a escrita dela. Eu amei o livro. Eu assisti depois ao filme, assistam, é muito bom.
E agora, esse aqui eu tô muito ansiosa. Também comprei na Black Friday, ele tava pela metade do preço, se eu não me engano. E essa edição da Rocco é super bonitinha. Bom, aqui atrás e na orelha não tem muito bem um resumo do livro, da história do livro, então eu vou ler para vocês uma declaração da Clarice aqui dentro do livro. A possíveis leitores. Este livro é como um livro qualquer, mas eu ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. Aquelas que sabem que a aproximação do que quer que seja se faz gradualmente e penosamente, atravessando inclusive o oposto daquilo que se vai aproximar. Aquelas pessoas que só elas entenderão bem, devagar, que este livro nada tira de ninguém. A mim, por exemplo, o personagem de H, foi dando pouco a pouco mais alegria difícil, mas chama-se Alegria. Estou bem ansiosa para ler. Eu achei a escrita da Clarice, antes eu tinha uma ideia de que era uma escrita difícil, mas quando eu li A Hora da Estrela, eu percebi que não tem nada de difícil, é uma escrita linda, linda, gente. É claro que a gente tem que ler com mais atenção, acho que todos esses livros, né? Todos os clássicos a gente tem que ler presente, dando bastante atenção à leitura, por isso que não é uma leitura que rende tanto, igual um livro contemporâneo, que a gente consegue ler 100, 200 páginas num dia, mas é uma escrita muito bonita mesmo. O próximo também estava na minha lista de 2024 e eu não consegui ler, culpa de Ana Karenina. É Uma Lágrima de Mulher, do Aloysio Azevedo. Quero muito ler este livro. Eu peguei ele numa geladeira na antiga cidade que eu morava. Eles tinham uma geladeira que chamava Geladeiroteca. E lá as pessoas colocavam livros e você podia retirar os livros e colocar outros livros também. Então, ele estava jogado lá, estava a capa toda destruída, rasgada. Tem até um vídeo que eu mostro que eu reformei este livro. Então, essa capa aqui que vocês estão vendo é um papelão que eu encapei e imprimi a capa da edição mais recente dessa história e colei aqui. Então, ele é um livro restaurado por mim. Olha, caiu. Esse aqui é os restinhos da capa antiga, que foi a única coisa que sobreviveu, que eram as orelhas dele, eu deixei guardado. E eu tô ansiosa para ler, que parece ser um romance interessante. Eu peguei o resumo na Amazon, vou ler para vocês. Uma Lágrima de Mulher, de 1880, novela de estreia de Aloysio Azevedo, apresenta a faceta romântica desse autor responsável pela introdução do naturalismo no Brasil. A narrativa constitui-se com estrutura de folhetim. O leitor acompanhar a desventura amorosa de Miguel, jovem de origem humilde, que não mede esforços para unir-se a Rosália. Uma expressiva carga de emotividade e em estilo adjetivado, a ideia de que a infelicidade está associada à soberba e de que o excesso de dinheiro gera corrupção dos princípios morais firma-se como principal advertência nesse relato que antecipa alguns dos temas explorados no romance realista. Eu peguei para salvar este livro, já que ele estava jogado naquela geladeira e provavelmente ele iria para o lixo. E eu salvei a capa dele, eu dei uma folheada, eu lembro que eu li... na capa não tinha mais a sinopse de tão destruída que ela estava. Eu li um pouquinho sobre as informações do autor nessas duas orelhas. E eu falei assim, vou ler. Não sabia direito do que se tratava, mas eu falei, eu vou ler, vou dar uma chance. Aloysio de Azevedo, ele é muito famoso pelo outro livro que eu quero ler, que é O Cortiço. Então, quem sabe, neste ano eu consigo ler duas obras do autor. E O Cortiço é o livro que eu li na época de escola. Eu acho que eu estava na 8ª série. Ai, que leitura ruim. Eu lembro que eu odiei, eu não prestava atenção direito enquanto eu lia. Eu lembro que eu não fui muito bem na prova. E eu peguei um pouco de ranço desse livro, não só eu, mas meus amigos tudo da época lá, todo mundo ficou com ranço desse livro. E eu vou dar uma chance para ele, porque a Regiane de agora é uma nova Regiane, é uma Regiane que gosta de clássicos. E eu vou ler O Cortiço com muito prazer. Vamos ao resumo. Pobreza, corrupção, injustiça, traição. Todos esses elementos integram O Cortiço, principal obra do naturalismo brasileiro. Aloysio Azevedo escreve um romance que denuncia as mazelas sociais enfrentadas pelos moradores de um cortiço
e pelas pessoas ligadas a ele no Rio de Janeiro durante o século XIX. João Romão, Bertoleza, Pombinha, Rita Baiana, Piedade, Jerônimo, ninguém escapa à análise impiedosa do narrador. Um romance que convida o leitor a analisar por meio de observação crítica do cotidiano das personagens a animalização do ser humano, questão que se mostra mais do que nunca atual. Então, ele provavelmente vai ficar um pouquinho abaixo na pilha, porque eu estou muito ansiosa para ler esses outros, mas eu quero muito ler. Ele eu acho que estava na minha lista de 2024, se eu não me engano, mas eu não consegui ler. O próximo é Maria Firmina dos Reis, Úrsula. Dizem que ela é a primeira mulher negra a escrever um livro, uma mulher brasileira a escrever um livro, e eu me apaixonei pela história da autora e falei, quero muito ler esta obra. A narrativa se articula a partir de um triângulo amoroso formado por Adelaide, Tancredo e seu pai. Esse triângulo é desfeito com a derrota de Tancredo. Cria-se então um segundo triângulo formado por Tancredo, Úrsula e seu tio. Mas há também uma tríade formada por personagens negros que vão aparecendo ao longo da narrativa, cuja importância vai tomando proporções cada vez maiores. Túlio, mãe Susana e Antero, que, junto ao jovem Tancredo, dão o tom diferente à narrativa. Esses personagens armam uma trama incrível nos tempos de um Brasil escravocrata. Estou ansiosa para ler. Aqui tem um pouquinho de informações sobre a autora, eu vou falar para vocês. Maria Firmina dos Reis nasceu em São Luís, Maranhão, em 1825. Firmina foi registrada como filha de João Pedro Esteves e Leonor Filipa dos Reis. Quando tinha 5 anos, mudou-se para Guimarães com a mãe e a irmã, indo viver na casa de uma tia de melhores posses. Mais tarde, a tia também se mudou para a vila, juntamente com a avó das meninas. Como profissão, dedicou-se ao magistério e foi professora primária em Guimarães entre 1847 e 1881. Escreveu o romance Úrsula em 1859, tornando-se uma das primeiras romancistas brasileiras. Ela também escreveu outros livros também. Esse eu estou ansiosa para ler também. O próximo é um livro que pipocava no meu Instagram o tempo todo e eu me interessei, eu achei fofinha a capa. É um clássico, parece ser uma história bonitinha, então eu me interessei mais por esses motivos, que é Mulherzinhas, de Luísa May Alcott. Não conheço nada da autora, sei que, se eu não me engano, são 4 ou 5 livros, Mulherzinhas, são vários assim. Eu comprei o primeiro para ver se eu vou gostar, eu achei super bonitinha essa capa da Princípios. Eu tenho muitas edições da Princípios, como vocês podem ver, porque são livros acessíveis e bonitinhos. Eu não sou uma pessoa muito que investe em beleza para estante, então eu não vou comprar as edições mais caras, mais bonitas, e vou ter assim, livros repetidos, não. Eu vou comprar aquele que o meu bolso pode pagar e que é uma boa edição. Vou ler para vocês aqui atrás. O Natal não será o mesmo este ano para Meg, Jo, Beth e Amy, já que seu pai está lutando na guerra civil e a família tem passado por tempos difíceis. Mas, embora sejam pobres, a vida das 4 irmãs Mark é rica em cores. Elas brincam, fazem novos amigos, discutem e lutam contra seus vícios, aprendem com seus erros, cuidam umas das outras durante a doença e decepções e se envolvem em vários tipos de problema. Essa história comovente da vida familiar é popular há mais de 100 anos. E eu não sei se cada livro foca em uma das irmãs, então tudo isso eu vou descobrir lendo. Eu evito o máximo de spoiler a respeito dos livros que eu quero ler. Se eu me interessei por um trechinho, uma sinopse e pelo título do livro, eu evito saber mais sobre ele. Já é o suficiente para me convencer para ler. E por último, A Intrusa, de Júlia Lopes de Almeida. Não conheço nada sobre a autora, eu sei que é uma autora brasileira e que ela é muito importante para a nossa literatura. E eu achei muito interessante a sinopse deste livro, que foi o que me interessou a ler. Eu paguei R$20 nesse livro, tá até com o preço aqui numa feira literária. Achei super em conta o valor dele. Vou ler aqui para vocês a orelha.
Argemiro, um advogado viúvo, jovem e rico, precisa de alguém para cuidar da casa e de sua filha Glória, que mora com os avós e o visita aos fins de semana. Então coloca um anúncio em um jornal e a jovem Alice se candidata. Antes de contratá-la, ele coloca a regra de não se verem, afinal prometer à esposa que não casaria outra vez. Apesar de sua sogra não gostar da situação por querer manter viva a memória da filha, a governanta vai colocando tudo em ordem e conquistando as pessoas, inclusive Argemiro, que mesmo sem vê-la é cativado pela influência da moça na casa e em sua vida. Parece muito interessante. Para poder ler ele, quero ler ele logo, mas não sei quando. Bom, a minha pilha já está até aparecendo no vídeo, e ó que meu tripézinho tá um pouquinho alto, tá todo aqui. E eu não vou prometer resenha de todos, mas se eu me animar para fazer, com certeza eu vou trazer vídeos, mas grande parte deles vai estar no meu blog, então vocês podem obter as resenhas lá. E espero que vocês tenham gostado da minha lista, me contem se já leram algum desses livros e o que vocês acharam. E se vocês também têm livros que vocês querem ler agora em 2025, comentem aí pra gente conversar. Grande abraço e tchau, tchau!